Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos estudar nessa aula como identificar uma função. Uma função ela pode ser dada como um conjunto de pares ordenados, pode ser dada em forma de diagrama, pode ser dada num gráfico ou pode ser dada a equação da função. Então veja lá, como identificar se a função for dada como um conjunto de pares ordenados. Então, se ela for dada como um conjunto de pares ordenados, cada par deve ter um x diferente. Aqui foi um erro meu, viu? Cada par deve ter um x diferente. Veja aí, o conjunto 2, 3, 1, 0, 2, 1, 3 pares ordenados, né? 2, 3, 1, 0, 2, 1, não representa função. Por que não representa função? Porque tem aqui dois valores de x que estão associados a dois valores de y diferentes. Isso não pode, porque a função é a relação entre dois conjuntos A e B, tal que cada elemento de A está associado a um único elemento de B. E aqui existe um elemento de A, que é o 2, associado a dois elementos de B, que é o 3 e 1. Então está lembrado? O primeiro número do par é o x, o segundo é o y, certo? O primeiro elemento do par forma o conjunto A, o segundo elemento do par forma o conjunto B. Tá bom? Viu aí o exemplo? Então, cada par tem que ter x diferente. Se no par ordenado aparecer dois pares com o mesmo x, não é função. E se a função for dada em forma de diagrama? Se for dada em forma de diagrama, todos os elementos de A devem estar associados a B, saindo só uma setinha de cada elemento de A. Então, todos os elementos de A devem estar associados e só sai uma setinha de cada elemento de A. Veja aí. Esse diagrama aí representa a função? Representa por quê? Porque todos os elementos de A estão associados a B, cada um deles. Não sobra elemento em A. E além disso, cada elemento de A está associado a um único de B. Observa que esses dois elementos estão associados ao mesmo elemento, certo? Esse está associado ao 4, esse está associado ao 4, esse está associado ao menos 1. Então, cada elemento de A está associado a um único de B. Sai uma setinha de cada elemento de A, certo? No conjunto B pode haver sobra, tá bom? É uma função. Olha lá, 0, 4, o par 0, 4. O par 1, 4, o par 2, menos 1. Repetiu x em algum par? Não, não repetiu não. Certo? Se fosse o contrário, se fosse 0, 4 e 0, 6, aí estava repetindo 0. Ou seja, estava repetindo o elemento conjunto A, não é função. Nesse caso aí é. E no gráfico, como identificar a função se ela for dada em forma de gráfico? A dica é a seguinte: cada reta vertical que você traçar sobre o gráfico só pode cortar o gráfico em um ponto. Veja aí o exemplo. Olha o gráfico da função. Olha o gráfico. Isso aqui, chegou aqui, ele faz assim para lá. Não é função por quê? Porque se eu traçar aqui uma reta vertical, observa que essa reta cortou o gráfico em dois pontos. Observa que o mesmo x, ele tem 2f de x, isso não pode acontecer. O mesmo x tem 2y, igual eu falei lá em cima. Aqui não pode ter um mesmo x com 2y de lá. Não pode ser 0,4 e 0,6, por exemplo. Tá vendo aí? Não é interessante? Então aqui não é gráfico de função, por quê? Porque existe um x associado a dois valores de y diferentes. Certo? Não é bacana? Agora veja bem. E no caso do domínio? Domínio, como obter o domínio? Se a função for dada como um conjunto de pares ordenados, como que eu obtenho o domínio? Eu estou dizendo aqui, ó, o domínio é o conjunto dos x destes pares ordenados. Então veja aí, foi dado aqui o conjunto. Esse conjunto representa uma função. Ele tem 4 pares ordenados.
Qual que é o domínio? Como é que eu obtenho o domínio? É só pegar os valores de x dos pares ordenados. E você já sabe que cada x tem que ser diferente do outro. Não pode ter dois pares com o mesmo x. Então o domínio é 4, menos 4, 6 e 1. Observação importante. A ordem que você escreve os elementos dentro de um conjunto não importa, viu? Na reta é que a ordem não pode ser modificada, correto? Mas dentro de um conjunto não, você pode escrever os elementos na ordem que você quiser. E o conjunto imagem? O conjunto imagem é os valores de y associados lá na função. Quais são eles? 1, 0 e 4 é o conjunto imagem da função, certo? Segundo, e se a função for dada em forma de diagrama, como que eu obtenho o domínio? É o conjunto A, ou seja, é o primeiro conjunto. Veja aí. Veja aí esse diagrama. Observe que o domínio, essa função eu mostrei ela agora mesmo. O domínio é o conjunto A, é o conjunto que tem os elementos 0, 1 e 2. O domínio é sempre o conjunto A, todo o conjunto A, viu? Nenhum elemento do conjunto A fica de fora da função. E o contradomínio? O contradomínio é o conjunto B, todo ele, 4, 6, menos 1. Aí você fala, e esse 6? Esse 6, ele pertence ao contradomínio, mas ele não é do conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? É o conjunto dos valores de y que estão associados na função. Quais são os valores de y associados na função? 4 e menos 1, correto? E no caso do gráfico, se a função for dada em forma de gráfico, como que nós determinamos o domínio? É só você projetar o gráfico sobre o eixo x. É o intervalo formado por esses números. Veja aí um exemplo. É o intervalo formado por eles. Olha bem esse gráfico aí. Nesse gráfico, o gráfico é essa reta aqui, certo? Projetando esse gráfico no eixo x, vai dar esse intervalo aqui, ó. Projetando esse pontinho, vai lá. Projetando esse pontinho, vem aqui. O resto, isso aqui é a projeção dessa reta. Essa reta mais grossa aqui é o domínio. O domínio, ó, x pertence a R, tá o quê? Menos 3 menor ou igual a x e x menor ou igual a 7. É esse intervalo aqui, que pode ser escrito assim também, ó. Intervalo fechado de menos 3 até 7, certo? E o conjunto imagem? O conjunto imagem é a projeção do gráfico no eixo y. No caso aqui, a projeção foi de quanto até quanto? De menos 2 até 5. Então a gente escreve conjunto imagem, conjunto dos y que pertence a R, está o quê? Menos 2 menor ou igual a y menor ou igual a 5. Ou então, intervalo fechado, que vai de menos 2 até 5, certo? E se for dada a equação, como obter o domínio? Nós temos que lembrar que não é número real. O que não é número real? Fração com denominador nulo, fração com denominador zero, e raiz que tem índice par e radicando negativo. Veja aí os dois exemplos que eu coloquei. A função f de x igual a x menos 1 sobre 1 menos x, o denominador 1 menos x tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se 1 menos x for igual a zero, não tem como dividir por zero. Então, se 1 menos x é diferente de zero, você escreve isso, passa o 1 para o segundo membro, né? Se quiser, multiplica por menos 1. X diferente de quanto? De 1. E é verdade. Por quê? Porque 1 menos 1, se o x for 1, menos 1, 0. X diferente de 1. Então, o domínio fica assim. Conjunto do x pertence a R, tal que x diferente de 1. Veja o segundo exemplo. f de x igual a 2x sobre raiz quadrada de x mais 3. Raiz quadrada. Observa que o valor x mais 3 que está dentro da raiz, ele não pode ser negativo porque é raiz quadrada. Certo? Não existe um conjunto R, raiz negativa de valor de número negativo. Raiz quadrada de índice par, né, de número negativo. Então ele tem que ser o quê? Positivo. Ele também não pode ser zero, por quê? Porque está no denominador. Então ele só pode ser o quê? Positivo. Então você escreve x mais 3 maior que zero, ou seja, x maior que menos 3. O domínio então é o conjunto dos x reais, tal que x maior ou igual, ou melhor, x maior que menos 3. Isso pode ser escrito assim também, ó.
maior que menos 3, intervalo aberto em menos 3, mais infinito também aberto. Olha ele aqui, bolinha aberta no menos 3, x maior que menos 3 está para onde? Está para a direita de menos 3, correto? É isso aí. Estuda bem essa aula, tá bom? Sobre essa teoria geral de funções. E eu vou trazer numa outra aula exercícios. Nós vamos resolver juntos exercícios sobre as funções, certo? E eu quero também observar aqui o seguinte, ó. Por exemplo, nesse diagrama aí, o 4 é chamado imagem de 0. O 4 também é imagem de 1. E o menos 1 é imagem de 2. Observa que o valor 6 não é imagem de nenhum elemento, certo? Imagem. Então aqui é x, aqui é y. O y é a imagem de x pela função, correto? Então é isso. Até a próxima aula e muito obrigado.